Corinthians! Puta que... É gol do Corinthians, rapaz! Gol do Corinthians! Dane-se Paulo Angione! Dane-se o ré! Dane-se todo mundo! É gol do Corinthians, irmão! Valeu, Neto, agora é gol valeu. do Corinthians, velho! Dane-se esses caras! É Corinthians, velho! É Corinthians! Meu joelho, dane-se meu joelho! É gol do Corinthians, velho! É gol do Corinthians! Dá uma olhada, o Corinthians Agora jogando valeu, 11 horas da agora noite! valeu. 11 horas da noite o Corinthians jogando! Meu Deus do céu! Bahia contra a equipe do Corinthians, 1-1, acabou o jogo. Daqui a pouco a gente entra com o repórter direto, bota aqui no telão. Esse resultado é um ótimo... Tá aí o primeiro gol, ó. O lateral esquerdo driblou todo mundo. André Ramalho, Romero, o menino... Léo Maná. O Léo Maná, porque o Léo Maná não dá pra jogar no Corinthians, né? Não dá, né? Aí faz o gol, 1-0, aos 43 minutos do primeiro tempo o Gilberto faz o gol. Aí vem o Corinthians, Igor Coronado, Breno Bidon, que jogou muita bola, meteu, aí o Hector Hernandes vai e faz o gol de empate. Esse empate, o que significa pro Corinthians, Quesada, além de um ponto? Um baita resultado, se levar em conta que o Hugo Souza não jogou, o Garro não jogou, o Memphis não jogou, Gustavo Henrique não jogou. Titular e Yuri. Só Yuri. Quer dizer, um time que não estava com as principais peças, foi até a casa do Bahia, que vai disputar, está disputando Libertadores, e conseguiu arrancar esse empate. E olha, hein? Quase que no final do jogo, se o Breno Bidon passa a bola pro Romero, o Romero faz o gol. E teve um gol do Thales que foi anulado antes, né, por impedimento, que foi corretamente que anulado. Estava impedido. Assim, o Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim, né, e o Léo Maná realmente fez um Olha jogo o Thales aí, ó. Já tá, mas tem início da jogada pra falar se estava impedido ou não? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra falar. Não dá. A gente não consegue. Nós não temos essa imagem. Na transmissão, só uma observação, ele tá um pouquinho... Na frente da linha do meio campo. Um pouquinho à frente. Estava impedido, pronto, acabou. Pronto. Marília? O Corinthians fez um primeiro tempo ruim, uma escalação totalmente reserva, tirando o Yuri que saiu jogando. E aí o Léo Maná, de fato, foi talvez o pior jogador em campo no primeiro tempo, mas o Bahia fez o gol aos 45, depois, de fato, ter tido mais volume de jogo. Quando volta para o segundo tempo, antes do Everton Ribeiro ser expulso com 5 minutos, 4 minutos do segundo tempo, o técnico do Corinthians já havia feito mudanças. Tirou o Yuri, colocou 3 zagueiros, colocou mais um zagueiro em campo, mudou o jeito do Corinthians jogar e aí, na sequência, o Everton Ribeiro foi expulso. Eu acho até que se tivesse esperado um pouquinho, talvez o Yuri tivesse permanecido em campo, né? Porque o desgaste dele, que é enorme, é verdade, mas talvez ele tivesse permanecido em campo. E aí o Corinthians foi melhor até no segundo tempo, claro, com 1 a mais, mudanças pequenas. Teve Everton Ribeiro foi expulso. Foi expulso com 4. Teve a chance do Thales, que foi anulado. Teve o gol do Hector, que fez um gol depois de passar 35 minutos em campo sem ter tocado na bola. E quem fez a jogada no primeiro gol Bidon. foi o Luciano Juba, que jogava no Sport Miquelete, ajudando a gente. E aí no finalzinho ainda teve essa chance que você falou. O Bidon também jogou bem. Destaque. Vamos lá, o Godoy, um ponto pro Corinthians, que foi campeão, sai jogando contra o Bahia, que é um time que tá aí para chegar na Libertadores, e campeão baiano, é importante esse ponto, né, Godoy? Excelente, principalmente jogando desfalcado como jogou, o time considerado reserva ou alternativo, e jogar lá na Fonte Nova é muito difícil, e principalmente com o torcedor do Bahia presente, incentivando a equipe que vem da conquista do título baiano. Por falar em coisa boa, como esse ponto conquistado lá, Neto, amanhã nós teremos lançamento da nova programação da Band Paulista. Parabéns. Lá em Bauru, a equipe toda lá comandada pelo Carlinhos, Salomão e o Tonei, para os empresários e os publicitários. Amanhã lá em Bauru, então, o lançamento da nova programação da Band Paulista. Isso é muito legal. Vamos lá, o Cris Lima, você que está aí direto da Fonte Nova, né? Acho que tem outro nome, né? Por causa de Beth, não tem? Tem. Por que não pode falar? Que bobeira isso, cara. Bobeira isso, pô. Não tem nada a ver. Mas tudo bem, é que eu não sei o nome. Se eu soubesse, eu falava. É o seguinte, ô Cris, qual que é a ideia sua? Qual que é a visão sua? O que você viu no jogo? O que você pode falar? Até porque, como o Bahia time titular, Corinthians time reserva, o Corinthians no segundo tempo quase ganha o jogo. Fala pra nós, Cris.
Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, a impressão que a gente ficou aqui assistindo o jogo na Fonte Nova é que o torcedor do Bahia chegou com muita expectativa até os 44 minutos do segundo tempo. Estava comemorando esse 8º triunfo seguido. Aqui a gente aprende, viu, craque Neto, na aula número 0 de jornalismo esportivo, que não é vitória do Bahia, é triunfo do Bahia, tá? Para o torcedor não ficar chateado. Até os 44 minutos do segundo tempo, o torcedor do Bahia estava comemorando esse 8º triunfo seguido, até que apareceu uma cabeça no meio do caminho, né, do Hector Hernandes. O que a gente conseguiu reparar é que o torcedor veio com muita expectativa, mas também com muita tranquilidade, porque sabe que o time do Bahia está jogando bem. Um depoimento de um torcedor até chamou a nossa atenção. Ele falou, olha, em outros momentos, em outras épocas, a gente vinha com muito medo para o estádio, com medo de algum problema na zaga, algum problema no setor ofensivo, mas não, a gente está tranquilo porque sabe que o Rogério Ceni tem esse time na mão. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, foi muito que a gente reparou, o Bahia usando principalmente o lado esquerdo para atacar. Foi assim que conseguiu chegar ao primeiro gol. No segundo tempo aconteceu um problema crônico, algo que vem acontecendo com o Bahia, que é a perda de rendimento a partir mais ou menos dos 20 minutos. Foi aí que o Corinthians conseguiu empatar, inclusive a torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita, né? Foram mais ou menos 4 mil torcedores aqui no espaço reservado para os torcedores vieram, fizeram uma festa muito bonita. Então, para o torcedor do Bahia ficou essa decepção, o torcedor do Corinthians vai dormir feliz aí com essa cabeçada do Hector Hernandes, viu, né? Ô, meu querido Cris, desce correndo lá, vai no pique do acarajé, vai no pique do carnaval, desce lá pra pegar todos os jogadores, tudo que você puder lá, você e o seu câmera aí, tá bom, filho? Combinado, Neto. Já tô aqui, já tô no pique. Beleza, vambora. Qual a ideia, Quesada, de um resultado desse? 2 gols de cabeça, né? Qual a ideia do resultado do São Paulo, que empata em casa? O Santos que perde, o Palmeiras que empata. Olha o campeonato, olha nós, o Mirassol que perde. Então, o Bragantino vai jogar ainda amanhã contra o Ceará. Então, o futebol paulista precisa ter um entendimento aí que o brasileiro é muito mais difícil. Agora, Neto, o melhor resultado é do Corinthians. Neto? Eu acho como é que é? Craque Neto. Ah, desculpa. tá. Me perdoe, craque Neto. Desculpa. Que absurdo. Que absurdo isso. Craque Neto. Não, dá as costas pra ele durante o programa. Não, eu não sou Não deselegante. chama de craque, olha, né? Fica na câmera, pô. Eu acho assim, eu acho câmera que one. o number one. O resultado do Corinthians é um resultadaço, gente. Né? Jogando com um time praticamente reserva, arrancar um empate em Salvador do Bahia. Descansar o time titular para quarta-feira contra o Huracan, né? Huracan, em casa, né? E depois tem o Vasco, né? Vasco da Gama Agora, o Palmeiras... Domingo? Sábado. Que o Palmeiras desperdiçou pontos em casa, mesmo sendo o Botafogo adversário. Mirassol não dá para esperar muita coisa, Mas né? como não? Não, no brasileiro é difícil. Mas como não? Não, eu tô torcendo. O Mirassol é pior que o Cruzeiro? Não vai chegar. O Cruzeiro não chegou na final do Campeonato Mineiro. Isso é verdade também. Mas o jogador, quando vai para time... O Mirassol é concorrente do Cruzeiro. Não, o Mirassol é favorito para conquistar o título. Não é não. Se o Mirassol ficar na primeira divisão, vai ser legal. O primeiro objetivo é se manter. Claro. Segundo objetivo, se conseguir uma classificação para a Sul-Americana. Não vai conseguir. Não, mas não vai. Craque Neto. Não vai. Craque Neto, deixa eu falar agora para você. Pode falar. Tem mais times ruins do que melhores mas nesse Campeonato Brasileiro. Você conhece... O Mirassol tem, no mínimo, 10 times iguais a ele. Vamos ver. 10 times iguais a ele. Torço para isso. O pior resultado para completar foi o do São Paulo. Aí. O São Paulo foi um Mas é o começo também, né? Mas é ruim. O Sport é o time que vem da Aí tá a expulsão. Vem da B. Aí tá a expulsão. É o Everton Ribeiro. Ô, Michelete, ô, Hernani, se puder dar uma... Quem que tá comigo aí? Ele tomou o segundo amarelo, tomou o primeiro amarelo no final do primeiro tempo. Ô, Pierre, ô, beijinho. Beijinho não, porque ele tinha um beijo tatuado. Vem pra mim aqui. Vem pra mim aqui. Eu tô falando, pô. Aqui, ó. Tinha um beijo aqui, ó. Aí separou da mulher. Mas se não tiver nome... Ele tinha o beijo, não, falei pra ele. Você vai ficar com o beijo da mulher? Como é que a sua mulher agora vai beijar? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo programa Apito Final, apresentado aí pelo craque Neto, que acabou indo à loucura após o Corinthians empatar o jogo na Bahia em 1-1 na estreia do Brasileirão. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir todas essas informações. Corinthians
que ontem estreou com um time totalmente reserva, nem pode ser considerado um time mesclado, porque só tinha de titular Yuri Alberto. O resto dos jogadores, Ramon Dias acabou dando um descanso merecido. O Corinthians vem de uma sequência, de uma maratona de jogos muito grande, muito importante, jogos decisivos. Alguns jogadores do Corinthians acabaram servindo aí suas respectivas seleções. O caso aí de Félix Torres, também do José Martínez, Carrídio, Romero, Memphis Depay. Então, jogadores que vêm num ritmo muito acelerado. E aí, na quinta-feira, acabou fazendo a final do Paulistão diante do Palmeiras na Neoquímica Arena. Um jogo muito duro fisicamente, um jogo muito truncado, porque os dois times se respeitando muito, então o jogo passou por muito desgaste físico. Os jogadores, a bola ficou muito no meio do campo, poucas oportunidades de gols, inclusive, o jogo terminou 0-0, mas o primeiro jogo o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque, de 1-0, gol de Iroberto, como diz aí os torcedores nas redes sociais. Iroberto é pai do Palmeiras, praticamente quase em todos os jogos ele marca gol. E no finalzinho do jogo na Neoquímica Arena, o Memphis Depay fez uma jogada espetacular, deu um passe com açúcar e o Iro chegou batendo gol, Everton fazendo uma grande defesa. Quase que o Roberto marca o gol novamente. Então, o Roberto jogou ontem, mas o resto dos jogadores quase tudo reserva, 100% reserva. E o Corinthians enfrentou um grande adversário. Eu vejo nas redes sociais algumas críticas a respeito dessa estreia do Corinthians. Eu, sinceramente, não tem como criticar. Só tem elogios para o técnico Ramon Dias, porque os jogadores estão muito cansados. E você trazer da Bahia, diante de um time muito forte, muito qualificado tecnicamente, de um baita de um treinador, um time campeão baiano, e o Corinthians arrancar um empate com oportunidade até de ganhar o jogo, Thales Magno fez um gol, mas estava impedido. Se não tipo, milímetros, se o Corinthians não tivesse impedido, o Corinthians ia ganhar esse jogo. O Bahia saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Everton Ribeiro, que tem uma qualidade surreal, um baita jogador, um meio-campo do Bahia, ele é muito forte, é um meio-campo muito técnico, muito habilidoso, Então difícil para marcar esse meio-campo do Bahia. Everton acabou sendo expulso com 5 minutos do segundo tempo. E aí o Corinthians acabou empatando o jogo aos 44 minutos do segundo tempo, com Hector Hernandes de cabeça, desencantando e fazendo esse gol aí que deu um pontinho pro Corinthians, se tratando de uma estreia com time reserva, fora de casa, diante de um Bahia espetacular. E também o Corinthians vindo de uma ressaca, vindo aí, o Corinthians virou de quinta para sexta comemorando, e sexta-feira à tarde já se reapresentou, porque no sábado viajou para Salvador para jogar com o Bahia. Então o time do Corinthians não descansou ainda, o time estava cansado. Aí você fala, mas não jogou os titulares, mas os reservas também comemoram. Os reservas também participaram da festa, os reservas também foram campeões. Então, para mim esse resultado foi espetacular. Ramon tá de parabéns por ter conseguido aí. Você vê times que estão aí há 20 dias sem jogarem, times, por exemplo, o Santos, há 20 dias sem jogar, quase que fez uma nova pré-temporada, foi ontem, lá no Rio de Janeiro, no São Januário, perdeu pro Vasco de 2-1. Aí você vê o Palmeiras, que tem um time muito qualificado, um elenco bem maior que o Corinthians, tecnicamente, muito mais forte. Ontem empatou em 0-0 com o Botafogo em casa no Allianz Parque, e o Botafogo teve mais chance de sair com a vitória do que o Palmeiras. Então, por isso que você tem que valorizar. Nem tudo são flores, é claro. O Corinthians precisa melhorar? Precisa. O Corinthians precisa de ajustar? Precisa. Mas está no caminho certo. O Corinthians escalou ontem Léo Maná, craque Neto acabou detonando. Acho o craque Neto, não só o craque Neto, eu concordo com o craque Neto, porque eu também acho que o Léo Maná, infelizmente, é um grande jogador, uma grande pessoa, mas falta qualidade técnica para jogar na lateral direita do Corinthians. Então, um dos pontos negativos do Corinthians é a lateral direita. Mateuzinho não jogou Léo Maná, que compromete.
falta muita qualidade. Então o Corinthians precisa ir ao mercado e fazer uma contratação de um lateral direito, né, para ser titular, ou tá ali sempre brigando o Mateuzinho na posição. Precisa de um zagueiro, porque ontem Kaká e André Ramalho, eles bateram cabeça demais. Nossa Senhora Aparecida, você assistir esse jogo, você quase infarta de ver esses dois caras jogar. Então o Corinthians precisa de dois atacantes, precisa de um atacante, um ou dois atacantes velocista. Então nós temos algumas carências do time que Ramon Dias já solicitou a diretoria e Augusto Melo, após ganhar o título, falou: estamos de olho no mercado. O time do tamanho do Corinthians não pode fechar as portas para negócio nunca. E a dificuldade é que o mercado está muito inflacionado. O Corinthians deve 2,4 bilhões, não tem dinheiro, mas a gente fica de olho nas oportunidades de negócio. O Corinthians hoje contrata jogador quando está em final de contrato, que pode sair, assinar um contrato com o Corinthians e receber apenas salário. Isso aconteceu com diversas contratações que o Corinthians fez. Igor Coronado, Memphis Depay, vários outros atletas que chegaram no Corinthians. Foi oportunidade de mercado, porque o Corinthians não tem dinheiro para chegar e injetar 10 milhões de dólares, 15 milhões de euros num atleta. Esquece. O Corinthians passa por uma dificuldade financeira enorme, gritante, culpa dos antecessores aí do presidente Augusto Melo, que muitos deles, como o do Willian Monteiro Alves, Roberto Andrade, André Sanches, infelizmente eles acabaram prestando um desserviço ao timão, deixando o clube muito endividado, com vários problemas, e Augusto Melo está sofrendo, vai equacionar a dívida do clube, a saúde financeira do Corinthians está muito ruim. Augusto Melo pegou o time ano passado, no início do ano, e sofreu, que teve que fazer uma reformulação, e já após um ano de trabalho já colheu fruto. Corinthians, que sofreu muito ano passado, quase foi rebaixado no Brasileirão no primeiro semestre, estava muito mal. No segundo semestre teve uma arrancada aí com o técnico Ramon Dias espetacular, histórica. E já na quarta-feira que vem o Corinthians estreia aí na Sul-Americana. Timão que foi eliminado da Libertadores na pré, mas tem a possibilidade de conquistar um título internacional ainda nesse ano 2025. Para isso, o Corinthians aos poucos lá vai se arrumando, se ajeitando, e Ramon Dias está no caminho certo. A gente não tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que deixar o treinador trabalhar. Ramon Dias está sendo muito criticado porque perdeu praticamente todos os mata-mata, perdeu a Copa do Brasil no mata-mata, perdeu a Sul-Americana no mata-mata, perdeu a pré-Libertadores no mata-mata e agora ganhou no mata-mata o Campeonato Paulista do Palmeiras. Acredito eu, espero eu, que Ramon Dias tenha aprendido com seus erros, né, dos mata-mata ter sido eliminado, por escalar time errado, substituir errado, e a partir dessa conquista diante do gigante Palmeiras, que Ramon Dias tem aprendido a como jogar mata-mata e que o Corinthians possa colher excelentes frutos esse ano, conquistando mais um título, porque essa torcida merece muito. Nós, né, os corintianos, não pode ficar 6 anos sem conquistar nada. A grandeza do Corinthians ela é demais. Então, acredito eu que esse ano a gente possa conquistar mais títulos. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram do empate de ontem? Vocês acharam um resultado positivo? Ou não? Vocês acharam um resultado negativo? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar o vídeo para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.